Na sua Bíblia no Play Store, dá Lucas 1. Quem tem a física é melhor que você compreende alguns detalhes que só o Espírito Santo pode te mostrar. Vamos fazer a leitura com a guia do Espírito Santo. E diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já está informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do Senhor, altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se desde que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José,
da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Uma palavra boa. Já é do nosso conhecimento essa palavra, mas ela tem alguns detalhes. Essa palavra ela tem alguns mistérios. Essa palavra ela precisa de comunhão. Essa palavra você compreende que de fato vai existir 2 Marias nessa história. As Marias que não têm o Espírito Santo e a Maria quando o Espírito Santo vem sobre ela. Aí é uma diferença. Glória a Deus nas alturas. Eu escrevi um negócio aqui rápido para que a gente possa entender algumas coisas. Zacarias quer dizer Deus se lembrou. Então, a oração de Zacarias foi escutada por Deus. E se você perceber na leitura da palavra, Zacarias ele estava no seu sacerdócio, mas ele teve que naquele dia lançar uma sorte. Teve uma sorte. E nesse dia ele entra para dentro do Santo dos Santos. Isabel remete à pureza, à exaltação a Deus. Então, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, vai precisar de um pouco de pureza. Quando você tem a pureza, o Espírito Santo ele vem sobre você. Ele vai habitar em você. E essa pureza vai ativar algo na sua vida. Glória a Deus. Vai mudar a sua caminhada, vai mudar o seu ministério e vai ativar o ministério de outras mulheres e de outros homens. E o nome daquela criança ia ser chamado João, né? Que em hebraico vai dizer Yohana. Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus é benevolente. Então tudo que nós alcançamos é porque Deus é misericordioso, e quando você alcança um benefício, é porque Deus é benevolente com a nossa alma. Você compreende essas coisas? Amém, Senhor. E quando nós falhamos, aí você vai entender que Deus perdoa. Você compreende? Só que essa Isabel, ela é filha de Arão, um homem justo. Um homem que andava com a procedência reta diante do Senhor. Então tem um mistério nesse negócio. Não é algo comum, é algo que tem mistério. Santo é o Senhor. Só que essa mulher, a Isabel, ela é estéril. O que é que quer dizer estéril? Que nada produz, que não dá fruto. É um lugar árido. É um terreno improdutivo.
improdutiva. Então, uma mulher que é estéril, naquele tempo era vergonhoso. E no tempo de hoje que estamos na graça, uma mulher estéril não vai ser de questão que não tem um filho. É uma mulher que não tem um terreno fértil. Um terreno que não pode ser lançada a semente. Porque se a semente for lançada, ela vai morrer para crescer. E se essa semente ela crescer, ela vai gerar uma planta que vai crescendo, vai virar uma árvore. E no tempo certo vai dar o quê? Frutos. Que fruto é esse? Vai ganhar outras famílias, outras casas, outras mulheres, outros homens que serão levantados por causa de uma semente. Então uma mulher estéril ela não consegue produzir. Um terreno estéril é um terreno seco. Então quem não tem Espírito Santo ele anda seco. É um terreno improdutivo. É um terreno que não vai produzir nada. Você pode até arar, você pode até fazer o processo da irrigação, mas não dá fruto. Porque falta algo, falta a sombra, falta a presença, falta a graça. A gente ouviu da boca do servo de Deus, nesse dia quem ouviu foi o próprio irmão Gilmar, que o servo de Deus ele precisava plantar. E todo mundo que plantava não estava colhendo nada. E tudo que ele queria é que chovesse. E Deus falou, não vai chover. Ele foi buscar a palavra. Não vai chover mais. Você está preocupado. Mas hoje, te diz Deus, você vai colher. Amém. Aí você vê a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você imagine na sua mente Deus fazer a água sair das profundezas da terra para vir germinar em um terreno seco, improdutivo, que não ia dar nada. Mas por uma ordem de uma palavra, o terreno que era improdutivo deu fruto. Colheu o feijão nasceu, cresceu e deu falatório. A cidade inteira comentou do milagre que ocorreu. É crente. Essas coisas para acontecer é crente. Não é uma pessoa normal. Ela tinha um coração ligado com o Criador. Isso aí é a diferença. Na graça, Deus ele procura pureza. Ele vai procurar pureza em mim e você. Porque ele encontrou uma mulher que tinha essa pureza. Ele encontrou Maria. Ele achou Maria uma mulher agraciada. Uma mulher diferente. Uma mulher que enquanto ninguém estava vendo, ela descia para orar. Ela cria nas promessas. Ela cria no Criador. Ela sabia que a circunstância não mudaria aquilo que poderia sair da boca de Deus. E aquela mulher, ela estava de fato orando, porque ninguém vai chegar até você e dizer, Maria, mulher cheia de graça. Ninguém vai vir do nada. Aquela mulher estava fazendo alguma coisa. Ela estava orando. Ela estava edificando o seu altar. Ela deixou o altar preparado. E Deus achou graça em quem? Em Maria. E achou graça também em Isabel. Porque o nome de Zacarias é Deus se lembrou. Então Deus lembrou da minha oração. Então Deus ele lembra da minha e da sua oração. Glória a Deus. Às vezes você pode até não perceber. Mas aí a pergunta que fica, você está edificando um altar? Você está deixando um altar pronto? Para que o Senhor possa encontrar em você a madeira, Ele possa encontrar as pedras, para que Ele possa descer o fogo. Ele precisa encontrar isso em mim e em você. Porque você pode até ficar revoltado,
Você pode até ficar chateado, mas se você não cria um altar, como é que você vai desfrutar das promessas? Como é que ele vai vir até você? Você vai perceber o seguinte: tem um sacerdote, tem uma mulher e tem uma promessa. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Você está incluso na promessa? Ah, mas eu não tenho ministério. Você é um sacerdote na sua casa. Amém. Glória a Deus. Você precisa fazer um altar na sua casa. Porque se você fizer o altar, ele te encontra. Você lembra que semana passada falou que Deus achou Salomão? Como é que ele não vai lhe achar? Ele te encontra. Deus está levantando mulheres que está fazendo um altar. Glória a Deus. Mulheres que têm pureza no seu coração. Está batendo na porta. Ah, mas eu sou impuro de vez em quando. Mas Deus, ele purifica. Toda vez que você bater na porta, ele vai lhe purificar. Toda vez que você estiver de joelho ali orando, ele vai lhe visitar. Santo Deus. Porque você fez o quê? No lugar improvável, você criou um altar. Você fez o seu quarto, você fez da sua casa um altar e você foi adorar. Ah, mas ninguém me ajuda, faça você. Porque quando o homem está calado, a mulher foi fazer o altar. Eu vou edificar um altar. Porque Deus, ele foi atrás de Maria, mas sabia quem ela era. A promessa era para um homem chamado José, que vinha da casa de Davi. Você compreende essas coisas? Santo é o Senhor. Ele não foi na casa de qualquer jeito. Ele sabia quem era o compromissado dela. Sabia tudo. Mas ele só foi lá porque achou graça nela. Num tempo improvável, achou graça nela. Deus precisa achar graça em mim e você. Porque se eu fizer um altar, ele vem. Glória a Jesus. Ah, mas eu tenho que fazer um altar visível ao seu coração. Fazer que nem tiririca, abestado. Entrega teu coração, Senhor. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Porque se você entrega o teu coração, Senhor, ele vai edificar o altar, ele vai descer e vai transformar o seu coração. A Bíblia diz que ele pega um coração de pedra e transforma num coração de carne. Quem disse foi ele. Esse negócio eu não consigo compreender, mas é ele que faz. Isso é um mistério entre Deus e o seu coração. Ele pega um coração duro e transforma num coração amoroso. Um coração que está disposto. Ah, mas eu estou humilhado, Senhor. Mas é assim mesmo. Quando você está sendo humilhado, está passando prova, está passando dificuldade, é aí que ele vai pegar você para colocar no profético. Me mostre um que andou no profético que não foi humilhado. Todo mundo que está aí que não andou no profético, não andou no sobrenatural, que não foi humilhado, teve alguma falcatrua, teve alguma arte. Mas você vai ver uma coisa: não tem unção, não tem poder, não tem milagre. Glória a Deus. Eis aí a questão. Mas quando você viu mulheres que edificou um altar, essas mulheres foram diferenciadas. Você vai encontrar Isabel, você vai encontrar Maria. Qual foi a outra lá que teve, que gerou Ana, que gerou outro profeta, Samuel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Sara saiu quem? Isaac. Era estéril ou não era? Todo mundo que passou um processo de humilhação gerou alguma coisa produtiva no futuro. Amém. Glória a Você entende isso? Glória a Deus. Então tem hora que nem eu consigo compreender, mas teve uma hora que eu parei assim e eu perguntei ao Senhor hoje: qual é a palavra? Eu não sei qual é a palavra. E aí eu estava com a mente apertada, algumas coisas não estavam dando certo, eu falei: vou dar uma saída. Aí saí mais Gil, dei uma volta. Daqui a pouco a palavra saltou da minha boca que eu nem pensei. Eu falei: rapaz, Deus me deu a palavra naquela hora. A palavra é essa. Zacarias. A gente estava brincando, dando risada. Glória a Deus. Porque a gente estava querendo falar com outro servo de Deus. E ali naquela brincadeira que a gente estava rindo, aí eu falei: Zacarias, será que vai ter que orar para ele ficar 9 meses sem falar para sair gerar uma criança? Ele não tem amor no coração, não.
A gente liga, não atende. Aí eu percebi, a palavra é essa mesmo. Você compreende as coisas? Deus, ele tem amor por nós. Mas nós precisamos, de fato, estar com o nosso coração atrelado com dele. Glória a Deus. Não vou dizer a você que é fácil, porque nós somos naturais e nós somos problemáticos. E tem dia que a gente não consegue nem saber o que é que está acontecendo, porque tem hora que a gente está mais na terra do que no céu. E quando às vezes você vê muito problema na sua frente, é a hora que você vai precisar se calar, para que você entenda que você, por mais que você seja homem e mulher, e está morando na terra, mas a sua espiritualidade não é da terra, é do céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque a sua natureza pode até ser terrena, mas o seu espírito, ele é do céu. Então a sua alma, ela vive aqui embaixo, ela vai passar por algumas privações, alguns problemas. Ah, mas tem hora que meu marido não ora. É assim mesmo, você ore. Ative o terreno. Porque se você ativa o terreno, Deus, ele cata seu marido. Glória a Deus. Assim também é com o homem. Porque se o homem ele ora, ativa o terreno. Mas depende mais da pessoa querer entrar nesse lugar. Santo Jesus. Porque se você entra nesse lugar, Deus ele vai preparando coisas para você. Glória a Deus. Você entende essas coisas? Santo é o Senhor. Vida, glória. Glória a Deus. Santo, Senhor Jesus. Então, como eu falei, existe duas Marias no processo da evolução espiritual. As Marias que andam dispersas sem direção do Espírito. E Maria, quando o Espírito Santo faz você construir altar dentro de casa. As humilhações que passamos hoje é para ativar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Você entende essas coisas? Glória a Deus. Então por isso que tem coisa que sai do normal. É a humilhação que a gente passa. Rei da glória. Palavras que vai ser de ofensas. Que vão perguntar cadê de fato o teu Deus? Onde é que ele está? Porque não há uma mudança, porque não há uma transformação, porque a vida de fato não muda. É porque de fato tem hora que o nosso coração, ele ainda não está puro. O nosso coração ainda não está disposto para que ele faça homens e mulheres proféticos. Porque andar no sobrenatural vai precisar dobrar o joelho. Glória a Deus. Vai precisar entrar no quarto Rei da glória. para que o Espírito Santo ele venha sobre você Amém. e depois ele entre em você e permaneça em você. Amém. Santo é o Você entende isso? Senhor. Glória a Deus. Glória do santo nome, Senhor. Então aqueles anos você percebe que eles conheciam as coisas do princípio e foram ministros da palavra. Santo é o Senhor. Então Isabel, ela era uma mulher estéril, era avançada em idade. Só que tem uma diferença. Glória a Deus. Deus naquele dia precisava encontrar Zacarias. Rei da glória. Só que o anjo ele tem 2 estágios. Eu acho que ele era bipolar. Por quê? Porque quando encontra Zacarias, que era um sacerdote, ele pega que o Zacarias não creu. Mas como Maria era cheia de graça, ele permite fazer 2 perguntas. Glória a Deus. Você entende? Isso é a história que eu inventei, viu? Não está na Bíblia. Eu sei. Que ele era bipolar, mas ele não era doido de falar uma profecia para a mulher que ia dar conta do filho do rei. Você entende isso? Maria cheia de graça. E aí ela vai perguntar para o anjo: como é isso? Se eu não sou nem casada, como é que eu vou gerar? Aí ele fala: vai ser gerada através do Espírito Santo. O Espírito de Deus ele vai descer sobre você Amém, Jesus. e você vai conceber o Filho de Deus.
Aí você vai entendendo o mistério. O Espírito Santo, ele vai entrar nela. Então, antes de entrar, primeiro ela deu um diálogo. Depois ela creu. E ali ela concebeu. Depois apontou o profético lá para frente e disse: a sua prima Isabel já está com 5 meses. 6 meses, na verdade. 6 meses. E ela gerou ali aquela criança, chamado Messias, o Emanuel, o Deus conosco. É um Deus que anda com nós. E lá na frente, ela agora, Isabel, ela se esconde por 5 meses, que não era para ficar saindo por aí, eu vou ganhar tal coisa. Nada. Ela se escondeu. Ela foi preparar o altar. Ela precisava crer. Ela precisava confiar, porque foi tirada a vergonha. Quando é tirada a vergonha daquela pessoa, vai gerar gerou alegria. O nome dessa criança é João. Deus me perdoa. Deus perdoa os pecados. Glória a Deus. Deus, ele é misericórdia. Ele olhou para mim. Glória a Deus. Depois, agora que a criança já gerou, já está com uma determinada idade, toda a vizinhança agora se alegrou, porque ela já era avançada em idade e ia nascer uma criança. Aí agora a Bíblia diz cá na frente que Maria vai encontrar a sua prima. E quando ela chega com 6 meses daquela criança, que ela vai entrando, a Bíblia diz para nós que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ela não estava cheia. Ela foi cheia porque agora ali estava nascendo o último profeta daquela época. E estava nascendo a promessa. O Rei da Glória. Estava nascendo, estava mostrando ali para nós. Vai terminar o ministério da lei e vai surgindo da graça entrando. E quando aquele ministério da graça que vai se encontrar, as duas barrigas se vendo de frente, a ela Isabel recebeu uma virtude do céu que veio sobre ela, encobriu ela de tanta virtude que a Bíblia diz que ela começou a profetizar, e aí vem a Maria, cheia de graça, a mãe do nosso Senhor. Aleluia. Ela profetizou. Você só vai profetizar se de fato tiver o Espírito Santo. Ah, mas tem gente que profetiza aí aos filhos de Belial. Não se preocupe, não. Sempre vai ter. Santo Senhor Jesus. Sempre vai ter esses camaradas empolgadinhos. Vai ter. Se você tem uma promessa, fique em paz que a promessa ela vai se cumprir. Se você não duvidar em seu coração. Ela pode até tardar, mas está demorando porque você não quer edificar edifica o altar. Porque aquela mulher já era avançada de idade, mas Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Deus lembrou de mim. Aí quando Deus ele abre as câmaras espirituais, abre. E nesse dia ele te encontra. Aí ele percebe, criou o altar. Aleluia. Agora eu posso descer. Glória a Deus. Agora eu posso fazer. Agora eu posso mudar alguma coisa. É aí que ele faz. Glória a Deus. Nós de fato precisamos criar o altar. Amém, Jesus. Para que ele desça. Para que ele queime. Para que ele transforme a nossa vida. Glória a Deus. Você percebe uma coisa, que toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Sempre vai ter gente do lado de fora, observando, esperando.
saia alguma coisa da sua boca, alguma palavra que você possa dizer. Mas tem momentos que o Senhor, se você não crê, Ele tapa até a informação que é para você passar. Você percebe isso? É aí que você vai se preocupando. Será que eu estou bem mesmo? O que é que está acontecendo que eu não sinto mais Deus? Eu não vejo Ele falar comigo direito? É por causa disso. Porque na hora que Ele vem no profético, que Ele quer te arrebatar para te levar para o sobrenatural, você quer andar no natural. Você não creu. Ele tapa. Deixou mudo por 9 meses. Você compreende agora o negócio? É uma palavra que até você conhece, mas o mistério veio diferente. Deus achou graça em nós. Amém. Você entende isso aí? Amém. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu, temor sobre ele. Glória ao Senhor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. A promessa estava de pé, e tinha nome, tinha endereço, tinha tudo. Santo é o Criador. Isabel creu, Zacarias não. Porque ele não estava acostumado a ver o sobrenatural. Ele sabia que Deus aparecia, mas ele não estava acostumado. Porque o que ele não estava acostumado? Porque ele não entrava sempre no Santo dos Santos. Ele só entrou naquele dia, lançado sorte. E caiu sobre ele porque Deus parou tudo para botar ele lá dentro. Mas quando ele viu, ele não creu. Eis aí a questão. Terá que a gente vê, mas não crê. Terá que a gente ouve a promessa, mas não acredita. E aí eu costumo dizer que tomou na cabeça. Essa frase é minha. É na hora que você não crê, aí você toma na cabeça, você perde, vai pro final da fila por causa disso. O negócio demora. Você que atrasa o processo, não é Deus não. Mas se você prestar bem atenção, quando ele sai da eternidade e pega o natural para transformar, é porque ele quer. É quando ele sai do Kairos e te encontra no Cromos para falar com você face a face e te dizer: eu sou teu Deus, eu sou o Deus dos teus pais, Santo é o Senhor. eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Deus de Jacó. Eu edifiquei a casa de Davi, eu levantei Jesus para edificar um reinado para toda a eternidade. Amém. Um reinado que não vai acabar. Aí o camarada que anda no natural vai vir um político, vai reinar para sempre, vai nos tirar dessa escravidão, e aí nada acontece. Porque ele não veio mais refazer o reino daqui. Ele veio trazer o reino de lá de cima. E esse reino foi colocado dentro de mim e você. Amém. Glória a Deus. Quando ele coloca isso dentro de mim e você, aí você começa a ter saudade do céu. É na hora que você vai bater na porta, é na hora que você vai orar, é na hora que você vai acreditar. Quando tudo está difícil, você dá um jeito de dizer: vou dar uma chapada. Eu estou com saudade do meu amado. Eu preciso entrar no Santo dos Santos. Eu preciso voltar a sentir aquele negócio que meu coração dava uma acelerada, meu corpo queimava. E hoje eu resolvi fazer um negócio diferente dentro de casa. Eu falei: hoje eu vou escutar uma celebração. Quando eu vi meu corpo começar a arrepiar, eu falei: esse negócio vai dar treta. Esse negócio vai acontecer alguma coisa. Glória a Deus. E boa. Porque tem hora que até o céu está acostumado a você louvar normal, está acostumado a você adorar normal, e tem hora que a gente fica engessado. Tem hora que a gente fica travado. Cuidado. Tem hora que a gente fica ali com vergonha de nós mesmos ou do que os outros vai falar, o que é que os outros vai dizer.
é quando de fato você está engessado. Mas e que gesso é esse que eu não estou vendo nada? Esse gesso se chama religiosidade. É o que os outros vão dizer. Vai dizer, ah, mas você é besta, tá fazendo, ficou louca, endoidou. Não. Tem hora que você precisa quebrar o protocolo, deixar de ser uma pessoa normal. Tem hora que você tem que fazer um negócio diferente para chamar a atenção dele. Tem hora que ele pode estar olhando para o outro lado, mas não é que ele não enxerga não, porque a Bíblia diz que ele tem 7 olhos, como chama de fogo, vezes 2 dá 14. Você entende agora? Como é que ele não vai lhe achar? Se a Bíblia diz que tem serafins, que tem as asas, que tem olho. A Bíblia diz que tem um outro ser vivente que tem uma roda e na roda tem olho. Como é que ele não sabe onde é que você está? Você ainda tem uns coleguinhas para lhe olhar. Os coleguinhas do céu, viu? Em nome de Jesus. Você compreende essas coisas? Quando você começa a observar e imaginar o que é que está ali na palavra, e você começa a parar assim, rapaz, Deus realmente ele me ama. E quando você ouve determinados louvores, fala que Deus ele te ama. E o seu amor é tão grande. Mas mesmo eu sendo falho, mesmo sem eu perceber, ele me ama. Você compreende essas coisas? Você é falho ou não é? Você merece? Não. Você compreende? Às vezes não. Mas ele lhe ama. Mesmo que você não compreenda, mas por que ele me ama tanto? Aí você vai ter que voltar para o princípio. O que é que o princípio diz? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí desce os 3 coleguinhas, começa a fazer um barro, começa a produzir o negócio, fica um varãozinho bonitinho, mas falta carne, falta sangue, falta veia, falta os órgãos, falta o fôlego de vida. Aí, na hora que ele sopra o fôlego, entra 2 coisas. Entrou a alma e entrou o espírito. Ele lhe ama é porque entrou o espírito, que o espírito é dele. É por isso que por mais que você seja pecador, ele te ama. Você vai errar daqui a pouco, ele te ama. Só que o diabo não quer que você entenda essas coisas. Ele não quer que você compreenda o quanto que você é amado pelo Criador. Mesmo sem você merecer, ele te ama. É por isso que ele mandou o filho dele. Ele largou tudo por amor. Porque o primeiro Adão errou. O segundo Adão, ele vem cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu no corpo. Mostrando para nós o quanto que ele nos ama. O primeiro Adão não é porque Deus que errou. Deus não errou. Deus fez tudo certo. O homem disse, vou dar uma volta. Preciso tomar um bronze. Preciso de uma enxada. Eu preciso conhecer o bem e o mal. Eu preciso compreender essas coisas. Eu quero sair do jardim. Eu quero dar uma trabalhadinha. Pronto. Você agora vai suar. Você não suava. Agora vai suar. E Deus o tempo inteiro esperando o homem se voltar para ele. E o homem não voltava. Aí Jesus vai lá e fala o quê? Envia-me, Senhor. Porque ele vai olhar para a corte celestial e vai dizer, quem eu vou mandar? Os camaradas já sabiam lá em cima, os coleguinhas, ele falou, quem vai lá? Satanás está lá embaixo, fazendo um saceiro. Eu vou largar aqui em cima que está tudo bem, tudo certo,
Pra ir lá pra baixo, vou nada. Santo é o Senhor. Todo mundo nessa hora eu acredito que virou a carinha pro lado, ó. Eu não. Manda outra aí, porque eu não vou lá não. E aí Jesus vai lá e se levanta. Aliás, ele nem levanta. Porque João viu que ninguém viu. João vai lá e fala. Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E esse Verbo era Deus. E habitou no meio de nós. Aleluia. Glória a Deus. Você compreende essas coisas? Santo é o Senhor. João viu a palavra. João viu a palavra. João viu o próprio Jesus. Aí João, quando cumpriu esse negócio que é meio louco, e ainda escreveu assim com palavras robustas, palavras difíceis, se você não sabe o que é robustez, palavras difíceis. E ele escreveu da forma do seu entendimento. E Deus, ele percebe que Deus nos ama. Ele era o Verbo. Agora o Verbo se tornou o primeiro Adão. O segundo Adão. Aí quando ele agora vai até João, que é o primo, João agora tem que batizar. Me batize. Não, mas eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Mas cumpra o que está escrito na palavra. Aí João não podia refutar nem brigar com a palavra. Ele teve que cumprir o processo. Quando ele faz o processo, ele agora vê com seus olhos naturais o Espírito Santo descendo como uma pomba e entra em Jesus. Aí tudo que precisava é para o homem ficar completo, faltava o fogo. Por isso que João vai dizer, eu batizo com água, mas vem outro que batiza com água e com fogo. É ele que bota o fogo que está faltando. Amém, Senhor. Antes eu não compreendia esses negócios, que aí onde eu falava, vai parar de chover. Mas quando eu comecei a meditar e aprendendo na caminhada, parou de chover. Por quê? Porque quando a terra, de fato, ela encontra em mim e você os elementos que é composto o homem, ela obedece. É o fogo. O último elemento é o fogo do Espírito Santo. Então, o homem e a mulher que não tiver o Espírito Santo, ele vai andar normal. Rancoroso, problemático, mas não é perfeitinho. Você compreende esse negócio? Porque falta a amiguice do Espírito Santo. É ele que faz você segurar a língua. É ele que faz você ter uma reflexão. É ele que te mostra as suas ações. Se eu fizer tal coisa, qual é a consequência? É o Espírito Santo que faz esse negócio, não é você. Você não é bom. Você não consegue transitar entre o passado, o presente e o futuro. Só ele. Como passado você não vai voltar mais, que quem te leva para o passado é coisa ruim. Mas você era assim, rapaz. Você fazia tanta coisa de errado e agora você quer dar uma olhadinha. É porque ele lhe viu na fraqueza. Ele lhe viu assim meio coisado. Aí ele vai apontar que você é natural. É assim que o diabo faz. E quando você está natural, você esquece até da promessa. Porque ele esqueceu da promessa. E era homem que fazia cair fogo do céu. Fazia cair fogo do céu. Imagine eu e você, comedor de feijão, hoje com o Espírito Santo. O que é que pode acontecer? Você dá uma ordem e as coisas acontecer. Aí o inimigo vai lá e faz o quê? Vou atrasar ele. Eu vou atrasar ela. Eu não vou deixar ele fazer um altar. Eu não vou deixar ela fazer um altar. Porque se fizer um altar, vai compreender os 4 elementos. Barro, água, o vento
falta fogo. É por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que quando você é cheio do Espírito Santo, até o ambiente se transforma. Quando Maria entrou, o negócio aí tá bom, tá gostoso. Maria, quando ela foi entrando, a outra foi batizada com o Espírito Santo. Esse negócio é bom, rapaz. Glória a Deus. Você já imaginou você entrar e alguém ser batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Você contemplar alguém que está precisando de ajuda, está gritando, está te pedindo socorro, mas você é cheio do Espírito Santo. Você tem os 4 elementos. Quando está escuro, você entra, clareia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Você compreende esse negócio? Santo Deus. As pessoas que estão com dificuldade olham para você, me dê uma palavra. Aí você para, e eu dar uma palavra? Alguma coisa que sai da sua boca eu creio. Glória a Deus. Santo é criador. Porque eu vejo em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Santo é o Amém, Senhor. Deus. Eu creio que vai sair daí. Aleluia. Glória a Deus. E aí você vai lá e dá na comunhão, porque vai precisar de uma comunhão. Você estava no normal, você estava no natural, mas você tem um fogo. É para ter. Se você não tem, abra seu coração para que Deus ele encha você do fogo do Espírito Santo. Porque quem transforma você de uma pessoa natural para o sobrenatural, para andar no profético. Ah, mas eu estou humilhado. É humilhado que ele lhe pega para fazer você virar uma pessoa grande. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mas precisa abrir o coração. Abra seu coração para que Deus ele pouse dentro do seu coração e ele coloque uma virtude sobrenatural. Porque quando você parar e achar que tá, eu tô provado, mas quando você pisar vai sair fogo dos seus pés. Vai sair fogo da sua boca. Nos seus olhos vai ter um fogo sobrenatural. É porque foi o Espírito. O negócio aqui já esquentou, viu? Já deu uma esquentada aqui. O Espírito Santo ele está trabalhando no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Santo, Rei da santo é o paz. Senhor. E a Bíblia diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Glória a Jesus. Você não vai ser um Nicodemos que vai voltar para a barriga. Mas você tem que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher, Santo que é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque se você for cheio, as coisas se transformam. Glória a Deus. Você tem que ter saudade do céu. Aleluia. Você tem que ter vontade de entrar no céu. O mundo tenta lhe puxar para um outro caminho. Mas o céu está esperando uma atitude sua. Que atitude é? Dobra o joelho. Santo Deus. Bate na porta. A Bíblia é clara. Aquele que bate, acha. Aquele que crê, recebe. E aí Jesus fala: batei, batei, e abre-se-vos-á. Você tem que bater. Você tem que enxergar que a porta do céu está aberta. Porque você é bom? Não. Porque uma pessoa chamada Jesus Cristo, o segundo Adão, colocou dentro de você o direito de novo, de você entrar no céu. Quando você olha para você mesmo, você não tem direito, mas porque a graça de Deus, o sangue imaculado de Jesus, ele estampa no seu corpo, na sua face, e aí te dá o direito. Por isso que quando o anjo ele olha para mim e para você, e você está ali de joelho curvado, e você fala assim: oh, se eu não descer eu vou subir. Glória a E aí quando você entra naquele lugar, naquela atmosfera do céu, as coisas agora, meu amigo, tudo em sua volta começa a pegar fogo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Você entrou no céu. Rei da paz. Quando você entra no céu, tem que ficar alguma coisa dentro de você. Amém. Glória a Deus. Tem que ficar algo em você. Quando o anjo ele vier com a espada para te expulsar de lá, ele vai ver algo. Glória a Deus. Ele vai ver o fogo. Ele vai ver o sangue.
Aleluia, Jesus. Podia te expulsar, mas não vou lhe expulsar, porque eu vejo uma patente celestial em você. Eu vejo quando eu olho para a direita e está o Filho de Deus assentado no trono. Antes ele estava acima de Deus, flutuando. Mas agora ele está assentado, descansando à direita do Pai. Glória a Deus. Então quando o anjo, o serafim, os arcanjos olham para mim, para você, para te expulsar do céu, ele vê o fogo. Amém, Jesus. Ele vê o sangue do Cordeiro estampado em você. Quando ele vai olhar para a mulher, ela vai ver o véu sobre a sua cabeça. O direito como um varão em orar e entrar no Santo dos Santos. Uma benevolência no céu. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus Nazaré. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Rei da paz. Aleluia, Deus. Jesus Nazareno. Príncipe da paz. E no 19, o anjo fala assim: respondendo o anjo, disse-lhes: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então o anjo, quando ele vem trazer uma boa nova. Quando o Espírito Santo ele entra na minha vida e na sua vida, é para trazer a alegria e as boas novas. Tudo está difícil, mas está sorrindo. Tudo está complicado, mas eu creio. Glória a Deus. Eu confio. Vai dar certo. Tudo está dando errado, mas ele solta na sua boca. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Tem que ter confiança. Tem que ter ousadia. Tem que ter convicção. Porque senão ele vai fazer assim. E esse que ficará mudo. Mas não é tempo de Deus te levantar para você ficar mudo. É o tempo de Ele ativar o seu ministério aqui na terra. Para você alcançar os oprimidos, os abatidos, os perturbados, os que estão endemoniados, ser alcançados por uma graça que está dentro de você. Porque dentro de você tem o Espírito Santo. Porque a pessoa que vai precisar, ela está com sede. Você vai pegar um copo de água, vai sentar com ela de junto do calor. Tome aqui uma palavra. Glória a Glória a Deus. Deus. O que você ouviu foi uma palavra de maldição. Estou te dando agora uma palavra de vida eterna. Mas como é isso? Onde é que você está tirando essas coisas? É graça. Jesus achou graça em mim. Eu imperfeita na tua presença. Mas Ele achou graça. E aquilo que eu tenho, eu te dou. Você quer? Beba. Ela vai beber. Ele vai beber. E vai querer mais um pouquinho. Porque ele só vai cessar a sede quando edificar o que a gente falou no começo? Um altar. Quer aprender esse negócio? E você? Diga, rapaz. Eu aprendi a criar um altar para sentir o cheiro do meu amado. Amém. Amém. Para poder dar um abraço no meu amado. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço em Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Rei da paz. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Então o homem e a mulher sempre vai voltar para casa. Tem a casa da terra e tem a casa do céu. No final da nossa jornada, vamos ter que voltar para casa. Glória a Jesus, Amém. Glória a Deus. Rei da paz, santo é o Senhor Jesus. Amado da nossa
Então no 28 fala assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Glória a Deus. Então o anjo saudou. Disse que ela era agraciada e o Senhor é contigo. Só que tem momentos que algumas palavras vêm para nós que vai turbar o nosso coração, vai turbar a nossa mente. Mas o anjo, ele falou com ela de novo. Maria, não temas, então não temas, porque achastes graça diante de Deus. Então eu e você achou graça. Por mais que nós não merecemos, isso se chama graça, favor imerecido. A graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Rei da glória. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Bendito és o teu nome, Senhor. Glória a Senhor Nazaré. No 35 fala assim: respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então ela estava agora guardada na sombra do Onipó. Ela vai descansar. Glória a Jesus. Ela agora tem duas qualidades: cheia do Espírito Santo, tinha a virtude de Deus e recebeu a sombra. Você já imaginou a sombra do Senhor te alcançar? Glória a Deus. Quando você prestar bem atenção no que eu vou te falar agora, durante o dia, quando você estiver assim um pouco às vezes atribulado, você dê uma saída, fique na luz e observe onde é que a sombra está. Tem uma sombra. Você agora vai tentar correr daquela sombra. Ela sai? Não, ela vai atrás. Você cega, ela cega. Pronto. É. Quando você está na luz, você enxerga a sombra. Glória a Deus. No dia da sua dificuldade, você vai estar em trevas. A sombra some. Mas não quer dizer que o Senhor não é contigo. Você pegou? Glória a Deus. Então, quando está escuro, quando os dias são difíceis, você não vai enxergar a sombra. Porque preto é com preto. Não vai dar um tom. Mas quando você olha de dia, que você acordar, você vai ver a misericórdia do Senhor se estendendo sobre a sua vida. E você vai ver a sombra. Toda vez que você estiver atribulado de espírito, você olha para a sombra que sai de você. Ali é o Senhor te dizendo: para onde você foi, eu vou. Amém. Glória a Deus. Você pegou isso? Amém. Para onde você foi, eu vou. Ele é a sua sombra. Amém. A sombra do Onipotente, ela sempre te segue. Amém. Glória a Deus. Mas tem dias que ele espera de mim e de você uma vontade de orar, uma vontade de buscar. É os dias que escurece. É porque no escuro não vai dar para ver uma sombra. Não vai ter como ver. Não tem como você saber. E Deus é comigo? Será que eu tenho que pedir um sinal, Senhor? Ao Senhor aparecer na minha vida? É no escuro. É na hora que você vai passar uma privação. É que vai revelar o seu coração. Amém. É naquela hora que está escuro que você vai descobrir se ele tá ou não tá. É nessa hora que ele vai te moldar. É nessa hora que ele vai te transformar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Porque quando tá claro você enxerga. Mas quando tá escuro você não vê nada. Amém. Você vai ter que confiar. Glória a Deus. E confiar no escuro, meu amigo, é difícil. É muito difícil. Quando tudo
sai do controle, é difícil. Até para nós que é pregador, é difícil. Não é fácil. Mas é a promessa que sustenta. É a bondade que sustenta. É a misericórdia de acordar no outro dia e enxergar: Deus é comigo. Porque você acordou. Você levantou. Você pode lutar mais uma vez. Você pode chamar a atenção dele de novo. Você pode o adorar. Você pode celebrar. Você pode fazer alguma coisa. Mas quando está escuro, meu amigo, até a vontade de orar fica difícil. Até a vontade de acreditar fica difícil. Porque as promessas, terá que o inimigo ele tenta encobrir para você não enxergar. Com Elias aconteceu isso. Com os profetas daquela época aconteceu isso. Como eu e você não vai passar por isso? Se hoje tem tanta tecnologia e disfarça para que eu e você não enxergue o sobrenatural. E eu viva no natural. Como é que eu vivendo no natural eu vou encontrar o sobrenatural? É difícil. Muito difícil. Só quando cai uma pedra do céu que você vê atingindo a camada de ozônio e descendo numa proporção por causa da gravidade, e aquela pedra vai virando fogo e deixa de ser uma pedra normal para virar uma pedra afogueada, e aí ela bate na terra por causa do impacto, porque o centro gravitacional da terra vai atrair aquele que está caindo. Você compreende isso? Só que você não cai, porque ele deixa em você um ponto de equilíbrio. Tem um equilíbrio em você. Porque senão a terra te chamava para baixo. Se tivesse alguma coisa desajustado entre o ponto de gravitacional da terra e você era sugado, vivo. Mas isso é a benevolência de Deus. Existe a graça de Deus. Existe o amor de Deus, que faz as coisas ficarem em ordem. Mas mesmo assim, você só percebe quando está o caos. Porque quando tudo está normal, você não percebe nada. Aí rola uma enchente ali, você, eita, Deus está voltando. A natureza está chateada. Você compreende essas coisas? É por isso que o Benção ele sempre está falando da enchente de 60. Porque marcou na vida dele. Porque quando você não está esperando, mas vem alguma coisa que desequilibra tudo, você vai lembrar de Deus. Você entende isso? Mudou muita coisa aí, mas é Deus que está falando com nós, viu? Amém. Glória a Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A criança estava tranquila, mas quando viu o amado, ela saltou de alegria. Disse: eu estou aqui, mas estou vivo. Eu ainda estou dentro da barriga, mas eu consigo saber que o meu mestre chegou. Você entende isso? Amém. Glória a Deus. Você consegue compreender quando ele chega perto de você? Você consegue parar tudo o que está acontecendo quando ele chega perto de você?
Então você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que consegue parar e compreender que ele chegou. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela falou por si só? Glória a Jesus. Como é que ela sabia que tinha uma criança ali? Santo é o Pai. Só tinha um mês? Glória a Jesus. Glória a Deus. Só sabe o que vai acontecer quando você tem o Espírito Santo. Santo é o Senhor. Que viu com a visão do Espírito, ela estava cheia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? A mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Lhe foram ditas. Glória a Deus. Está falando da promessa. Glória a Deus. Aquilo que foi dito da parte de Deus Santo é o Senhor. vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Agora ela está, né, Glória a Deus. contente. A alma dela está saltitante. Porque atentou na baixeza da sua serva. Ó, ela era pequena estatura. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Santo é o Senhor. Ela ainda, profetizou sobre o futuro. Glória a Deus. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que o temem. Você tem temor no seu coração? Então a misericórdia do Senhor vai te acompanhar nessa geração e nos seus filhos. Filhos e filhos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Glória a Jesus. Uma mulher soberba, ela não vai andar com o Espírito Santo. Um homem soberbo não anda com o Espírito Santo. É por isso que eu e você precisamos criar o altar. Amém. Esvaziar o nosso coração. Ter pureza nas nossas palavras. Porque quando você é humilhado, provado, de todas as formas, é porque de fato Ele precisa usar de mim e você para alcançar pessoas. Para que você use de misericórdia, de benevolência e de palavra de destino para ela. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus, ela precisa ser moldada e transformada pelo próprio Criador. Glória a Deus. Aleluia. Porque se o Criador, ele te transformar Glória a Deus. em uma mulher valorosa e um homem valoroso, aí as coisas vão se cumprir conforme o Senhor tem esperado. Amém. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, ou seja, ele tirou dos grandões e deu para os humildes. Você está humilhado? Glória a Deus. Então ele vai te dar alguma coisa Amém. da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele vai te dar alguma coisa. Glória a Deus. Porque ele elevou os humildes, ele tirou de baixo, colocou em cima, Santo é o Senhor. elevando. Glória a Deus. Ele está te elevando no espírito para um patamar diferente. Glória a Deus. É por isso que de vez em quando você vai tomar umas porradinhas. Você vai ter que preparar o lombo. Glória a Deus.
Porque se você não prepara o lombo, na primeira porrada que você tomar, você vai gritar. Todo mundo vai saber. Mas quando você vai preparando o lombo, que ele vai vir lhe tratando com carinho, você não grita mais. Você já sabe, ó, prepara as costas, porque eu vou tomar uma porradinha. É Deus lhe amando, é Deus lhe tratando, porque se Ele te ama, Ele te trata. Se Ele não te amar, você não está sendo cuidado por Deus. Você está sendo cuidado por alguma coisa ruim aí. Não é Deus. Porque a Bíblia diz que Ele ama. Ele me ama, Ele ama. E Ele vai te ajudar. A Bíblia fala isso. Mas Ele diz também assim na palavra que Ele resiste o soberbo. O soberbo vai tomar umas porradinhas das grandes. Mas os humildes, Ele vai exaltar. Santo é o Senhor. Em 53 ele fala assim: encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Tem rico que vai sair vazio porque não vai querer dar as coisas de Deus. Mas tem os humildes que quer mais alguma coisa do céu. Aí vai ser dispensado com coisas boas, inefáveis, coisas sobrenaturais. Aí os ricos que tá vazio vai ter que te chamar. Vai preparar uma mesa. Porque encontrou em você não palavras de acusação, mas palavras que você vai remir os perdidos. Amém. É quando você vai remir ele, vai redirecionar a rota daquela pessoa. Meu filho, você não nasceu para andar no profético. Você nasceu para investir em ministério. Para que a palavra que vai sair da minha boca vai alcançar mais pessoas. Amém. E você será abençoado. Porque você nasceu para ser empresário. E o empresário do reino. Porque você vai investir no corpo que está morto. Para alcançar pessoas que estão vivas. Para morrerem. Para a palavra entrar nela. Glória a Deus. Você entende esse negócio? Ou é muito sobrenatural para você não compreender? Glória a Deus. Porque se você não conseguiu se ligar ainda, o negócio tá difícil aí. O seu poço tá cheio de pedra. E precisa desentulhar esses poços. Para que a água viva, ela saia. E você vai descobrir quanta riqueza que está dentro de você. Amém. Mas você precisa da água para quem está com sede. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Mas tem que ter disposição. Tem que ter vontade. Vai ter que fazer o altar. Vai ter que orar. Ah, mas eu não sei orar. Começa. Dá a primeira ensaiada, dá a segunda, depois você pega gosto e vai. Porque quanto mais você tem vontade de falar com seu amado, mais ele vai esperar para você calar a boca, para ele agora falar com você. Porque não adianta tempo de igreja se não conhece o amado. Glória a Deus. Porque ter tempo na igreja é que nem você vê o homem que está aleijado esperando um milagre. Mas levou 35 anos para Jesus nascer e encontrar ele. Se compreende esse negócio? Está perto do milagre, mas o milagre não encontra ele. Ele não consegue chegar no milagre. Ele sabe que existe um sobrenatural, mas ele não conhece o sobrenatural. Se alguma coisa cair dentro de casa, ele vai dizer é diabo. Se Deus estiver entrando dentro da casa da pessoa e cai uma panela, é o demônio. Ela não consegue saber que é Deus chamando. Vai, meu filho, dobra o joelho. Eu tô aqui.
Eu quero encher a tua casa com a minha glória. Amém. Você já imaginou ele invadir a sua casa, invadir o seu coração, transformar toda a sua casa? Uma glória que você nunca sentiu. Não é, às vezes você vai na igreja, mas você não sentiu uma glória que vai lhe deixar extasiado. Vai te, o que é isso? Em êxtase. Ali parado, ó. E o fogo caindo. Santo Deus. Os seus olhos abertos. O seu ouvido apurado. E o paizinho batendo um papo com você. E você parar assim. Glória a Deus. Você percebeu o quanto que você é amado. Glória ao Senhor Jesus. O quanto que Ele quer transformar eu e você. Você entende isso? Glória a Deus. Aí você entende assim, os seus vizinhos. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes, ouvindo que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, e o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Você consegue entender que tem um profeta, um sacerdote mudo dentro de casa? Às vezes vai ter alguém na sua casa que está mudo. Ou é o homem, ou é a mulher. Mas o homem só vai voltar a falar quando chegar o tempo de nascer a criança. Mas não é a criança que vai gritar, ué, não. É você nascer de Deus. É você nascer de novo. É você parar de ficar com medo. É você abrir a boca e falar. Porque só abriu a boca depois que teve que desenhar numa tabueta. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Era para a mulher saber que o nome era João? Mas você percebe que ela era cheia do Espírito Santo? Isso é o mistério. Você só vai saber algumas coisas quando você se converter de verdade. Porque para novo convertido é como Deus, ele não vai lhe dar todos os detalhes que vai acontecer na sua vida. Porque você é novo convertido. E novo convertido ele fala demais. Novo convertido ele fica meio aloprado. Ele quer sair por aí e dizer raça de víbora. Tudo que ele vê, ele quer falar na lata, não pode. Isabel, quando foi cheia do Espírito Santo, para ela ser cheia do Espírito Santo, ela se recolheu. 6 meses. Quando a criança nasceu, que deu a estação dos 9 meses, ela sai para anunciar, nasceu. Você precisa nascer de Deus. Amém, glória a Deus. Porque quando Pedro não tinha o Espírito Santo, ele era nervoso, ele era revoltado, estressado, queria passar a espada na orelha dos outros. Vou lhe matar. Andava com a faquinha, tentava proteger o Senhor Jesus de todas as formas. E o Senhor Jesus não precisava de defesa. Você compreende esse negócio? Mas quando ele nasceu de novo, o camarada ficou legal, ficou bondoso, ele ficou melhor, ele segurou a língua. Pedro, quando tu se converter,
apacenta a minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Só pode apacentar a igreja quando se converte, quando nasce de novo. Mas ele precisou de alguém para colocar a mão sobre a cabeça. E que batismo você foi gerado? Ah, o batismo de João. Você não é cheio do Espírito Santo? Nem conheço o Espírito Santo. Aí Paulo pega a sua mão com imposição de mãos e coloca: seja cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Mas não aconteceu logo de cara, não. Aí a Bíblia diz assim, em Atos 2, e veio um vento impetuoso e desceu Esse vento faz sucesso. e batizou com o Espírito Santo. Repartiu línguas no meio do povo. Rei da glória, santo é o Senhor. O fogo só vem depois que o altar está edificado. Você está sentado, você agora, eu vou lhe matar. Não, você está sentado. Você está em paz, você está descansado. Aí o Espírito Santo, ele entra, trabalha na minha vida e na sua vida. Amém. Glória a Deus. Porque precisa nascer de glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Muito ao Senhor. Vamos encerrar essa palavra. Santo E logo a boca se abriu, e a língua lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O Senhor visitou e remiu. Glória a Deus. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Quem está falando de quem? Está falando de João, está falando de Jesus. é o Senhor. Glória a Deus. Seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Tem que voltar para o princípio ou não? Glória a Deus. Tem que voltar para o início? Santo é o Senhor. Então aí você precisa voltar para o jardim. Amém. Mas que jardim é esse? Se hoje tem 2 serafins com espadas lá. Não, não é esse não. É entrar no Santo dos Santos. Santo Deus. É esse jardim celestial que eu e você precisamos entrar. Se você entrar nesse lugar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí fala assim: para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. Tem alguém que te aborrece? O Senhor te livra. Para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, e preparará os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, da remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Você compreende essas coisas? Rei da Louvado glória, seja santo Deus. de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor, Ele encheu João do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ele precisa encher você
Mas não é para você sair por aí gritando que nem louco. Ele precisa que você construa a base Amém. no seu espírito. Para quando você for enviado, é enviado para decidir. Amém. Glória a Deus. É para remir alguma coisa. É para botar ordem em alguma coisa. Amém. Mas não é porque você que bota a ordem. Quem bota a ordem é Deus. Amém. Para na hora que você pisar no lugar, o Espírito Santo batizar alguém com a promessa. Bendito é Deus. Amém. É quando a pessoa deu aquela ensaiadinha, eu vou desviar. Você entra e ele pega. Glória a Deus. Santo Jesus. É quando o Espírito Santo pega aquela pessoa. Aleluia. É com braço forte. Amém. E quando ele pega com braço forte, ele resgata Israel do Egito, da Babilônia, da mão de Satanás, do saceiro do cativo que o Satanás colocou aquela pessoa, da opressão que aquela pessoa está vivendo. Ele entra com o braço forte, levanta aquela pessoa, enche do Espírito Santo e ela aprende a nadar. Glória a Deus. Aleluia. Porque vai tirar de um cativeiro que está andando no aquário com uma palavra esquisita para colocar num mar da graça. Santo é o Senhor. Enquanto ela não entende, ela nada. Mas quando ela compreende, ela anda. Mas como é isso? A Bíblia diz que Deus, atrás dele existe um mar de vidro. Quando você deixa de ser menino, você vai agora andar sobre o vidro. Você vai andar que antes você nadava. Porque quando você está que nem um golfinho, você nada e pula. Mas quando você deixa o natural, você agora anda sobre o mar de vidro. Agora você anda no profético. Você anda no sobrenatural. Eu nunca preguei dessa forma. É Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Amado Santo é o Deus. Senhor. Maravilha, Deus eterno. Então, amados, essa é a palavra. Guarde isso em vossos corações e põe em prática. Amém. Não é porque eu estou mandando você pôr, não. É porque Ele quer ativar o seu ministério. Eita glória. Ele precisa alcançar outras pessoas. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Mas Ele só vai alcançar se você fizer o altar. Amém. Salomão fez o altar e chamou a atenção de Deus. Glória a Deus. Hoje você não vai subir as montanhas, colocar pedras e levar um cordeiro, não. Você vai dobrar o seu joelho, vai confessar todos os seus erros para Deus e vai dizer: Deus, meu Pai, entra no meu coração. Eu sou rebelde. Eu ainda não compreendi até o dia de hoje o que é que o Senhor queria de mim. Por que eu sofro tanto? Por que eu apanho tanto? Mas hoje o Senhor achou graça na minha vida. A tua benevolência me alcançou. A tua misericórdia se estendeu sobre a minha vida. E eu preciso que o Senhor ative o meu ministério. Eu preciso que o Senhor me ative. Porque a água que está dentro de mim, ela não pode ficar mais paradinha. Ela tem que começar a borbulhar. Amém. Ela tem que começar a entrar em estado de ebulição. Ela tem que entrar nos 100 graus de temperatura. É que você está pegando fogo dentro de você. Glória a Deus. Porque quando alguém toca mais, você está quente. É quente, é o Espírito Santo. Essas palavras que você fala aí é um negócio diferente. Que negócio é isso aí? Você está fazendo o que mesmo? Ah, meu filho, eu vou te levar para um lugar. Vamos dar uma chapada aqui. Mas como é isso? A Bíblia diz que o povo andava embriagado do Espírito Santo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, como diz Hermínio, dá uma chapadinha legal. Santo é o Senhor. É massa.
É bom. Porque muda eu e você. Amém. Você entende isso? Glória a Deus. Mas não seja um crente empolgado. Seja um crente maduro no Espírito. Porque tudo que eu e você tem sofrido até o dia de hoje é porque ele precisa amadurecer a nossa vida material e espiritual para levar para um lugar aonde pessoas feridas vai ser encontradas, impactadas pelo que vai sair da sua boca. Através de uma oração que vai sair de você, vai ativar o que estava adormecido. Vai pegar a samaritana que vai entrar no poço, está escondida sofrendo, vai tentar procurar água porque ninguém queria falar com a samaritana. Mas você não vai lá para julgar ninguém. Você vai lá para ativar a água e fazer a água entrar em ebulição. Quando você tocar, vai pegar fogo. Amém. Glória a Deus. A pessoa vai sair dali com aquela alegria, a alegria verdadeira, porque ela tinha, se eu não me engano, foi 6 maridos. E o atual, 5, né? E não era dela. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Mas ela saiu apregoando, dizendo: eu encontrei o Messias. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Quem encontra o Messias fica doidinho para mais pessoas ir encontrar o Messias. Aleluia. Mas vira um evangelista nato, Amém. uma ousadia no Espírito, para anunciar o que o céu está fazendo na sua vida. Amém. Porque ninguém lhe julgou, ninguém jogou a pedra, mas o Messias, quando lhe encontra, Glória a Deus. ele ativa o que está adormecido. Glória a Deus. Santo é Deus. Vamos encerrar essa palavra. Todos compreenderam, entenderam? Glória a